Olá, Olá, boa noite, Fernando, tudo bem? tudo e você? Tudo ótimo também. Gente, vou apresentar para vocês aqui. Esse é o Fernando Riviera. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de Passo Fundo, mestrado em Clínica Médica pela UFRJ, especialização em Imunologia Clínica e Histocompatibilidade pela UERJ, aperfeiçoamento em Hematologia Clínica pelo Centro de Oncologia Integrada, capacitação, trombose e hemostasia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Currículo grande do Fernando Riviera. E a nossa live de hoje é sobre aspectos clínicos e importância da hemoterapia. Agora eu vou passar a palavra para o Fernando. Você fica à vontade agora para introduzir o assunto e depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Tá bom, obrigado. Boa noite a todos. Eu falo pelos cotovelos, então, assim, se essa live demorar mais que 1 hora, por favor, se alguém tiver que me interromper, me interrompa. Mas, a princípio, quando a Agatha inicialmente mandou uma mensagem para mim, há uns 2 meses atrás, me convidando para falar sobre hemoterapia em si, eu acredito que a hemoterapia, depois da fluidoterapia, é o procedimento que praticamente todos os colegas, em algum momento, num consultório, numa clínica, num hospital, vai ser exposto a fazer. Então, assim, ou o laboratório vai se expor ao teste, ou o clínico vai receber, ou o anestesista vai precisar transfundir, ou o cirurgião, desesperadamente, de uma hemorragia grave, vai precisar fazer uma autotransfusão. Então, ela é bem, vou dizer, ela é comum para todas as especialidades. Você vai ter, qualquer um de nós vai estar exposto à transfusão de sangue. Mas essa exposição traz uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje, que é o sangue. Ele é um produto perecível, de difícil aquisição e que, portanto, precisaria uma abordagem sistemática para que ele fosse melhor utilizado. Com o advento, assim, eu sou formado há mais tempo do que existe em banco de sangue no Brasil. Mas se você imaginar que nos últimos 20 anos a evolução dos bancos de sangue ainda não geram, não atendem à demanda de pacientes que teoricamente precisam de transfusão, você acaba percebendo que a transfusão de sangue ainda remonta a um tempo que pré-histórico, eu vou dizer assim. A gente faz isso de uma maneira muito rudimentar, né? E essa maneira rudimentar, ela vem basicamente da falta de diagnóstico e de objetivos pelos quais essa transfusão de sangue é realizada. Então, uma das ideias que eu tenho tentado difundir, eu acredito que não só eu, mas quase todo colega que é responsável por um serviço de hemoterapia, é a necessidade de um diagnóstico definitivo para que se justifique a transfusão de sangue e com qual componente essa transfusão de sangue deve ser realizada. Então, o que eu vejo assim, a gente vai a congressos e lá no congresso tem o esquema dizendo que a anemia, por exemplo, ela é de origem de defeito de eritropoese, pela hemorragia, seja ela com defeito hemostático ou não, ou pela retirada precoce através da hemólise imunomediada ou não. E isso já está escrito em livros há bastante tempo, mas na prática, para diferenciar tudo isso, você precisa de obrigatoriamente ter um exame que seja capaz de iniciar esse processo diagnóstico. E esse processo diagnóstico inclui que o patologista clínico, que vocês viram no meu currículo, que eu não sou patologista clínico, eu já comentei esses dias que eu sou uma criança que tem um laboratório de química em escala comercial. Então eu digo que eu trabalho com pelo menos 4 patologistas clínicos aqui, e que eu não sou patologista clínico, eu tenho que depender exclusivamente da oferta de resultados que eles me oferecem. Então, assim, o que a gente determinou como padrão é que, para fazer essa análise de maneira adequada, o diferencial da anemia, pelo menos, você precisa obrigatoriamente do valor da contagem de reticulócitos.
que imediatamente já vai te diferenciar se esse paciente, naquele momento, está tendo um freio na eritropoese ou se você está tendo uma resposta medular importante. A partir desse diferencial, toda a abordagem clínica, além de dados clínicos como a pressão arterial ou exames de emergência que possam medir o lactato, por exemplo, que avalia a oferta de oxigênio aos tecidos, esse metabolismo anaeróbico, você poderia, sim, oferecer ainda mais embasamento para que essa transfusão seja ou não necessária e que se ela realmente requer urgência para ser realizada e se vai ter algum outro problema associado ao tipo de hemocomponente que você vai ter que transfundir. Então, eu inicio a conversa com você e com todos, dizendo o seguinte, que de nada adianta nós termos disponível um hemocomponente se esse componente for empregado de maneira inadequada, que a transfusão de sangue não é um procedimento inerte. Ele gera repercussões sistêmicas e que, dependendo da situação, por exemplo, na anemia hemolítica imunomediada, se não for empregado com certa prudência, você pode agravar o quadro e não simplesmente com o objetivo nobre, que é tratar. Mas como a anemia hemolítica não é uma entidade de fácil diagnóstico e muito facilmente ela pode ter sobreposta seus resultados de exames com a hemorragia, por exemplo, você acaba tendo aquela necessidade de abrir mão de outras avaliações clínicas para oferecer esse resultado adequado. Então, assim, de nada adianta termos os hemocomponentes e não termos diagnóstico, e também de nada adianta termos o diagnóstico e sempre a dificuldade de conseguir um hemocomponente na hora que a gente precisa. Eu digo que para conseguir um hemocomponente na hora que a gente precisa, requer um relacionamento entre clínicas que permita que exista um incentivo à doação de sangue, ao mesmo tempo que a recíproca desse banco de sangue, esse centro de terapia, disponibilize em momentos de urgência também essa bolsa de sangue. A gente ainda está desse vai e vem que não consegue chegar ao meio do caminho, porque o relacionamento não é o mais fácil e incentivar a doação de sangue também é um protocolo relativamente difícil de fazer. As pessoas já... Nem todo mundo doa sangue, né, humano. Nós fizemos uma campanha, acho que há uns 4 anos atrás, com os hematologistas associados lá em Botafogo. E o responsável pelo marketing, ele relatava que os mesmos problemas relacionados que a gente tinha, que é como assim você precisa de transfusão de sangue, como assim você vai ser remunerado por essa bolsa, como assim eu quero doar sangue para essa pessoa, não quero deixar o sangue disponível para outras. Então, os preconceitos e os problemas são relativamente os mesmos. São amplificados quando a gente tem qualquer pessoa dona de um cachorro, independente do seu poder aquisitivo. E, infelizmente, pessoas com menor poder aquisitivo tendem a ter mais cães com doenças que requerem transfusão de sangue. Então, porque ou é em função de politraumatismo ou de doença infecciosa que acaba levando a isso. Então, a estimulação da doação de sangue é um dos principais pilares para que tudo funcione direitinho. A gente não consegue fazer isso ainda. Eu temo dizer que não vai ser no futuro breve que você vai equalizar isso. Mas a gente tem lá. Alguém tem que dar o pontapé inicial, né? Isso aí. Somos nós. Então tá certo. Posso ir para as perguntas? Pode ser. Então tá, gente. Quando a gente falou qual seria a palestra, as pessoas já enviaram perguntas para a gente anteriormente. Então a gente já tem essas perguntas aqui. E também, quem tiver alguma outra dúvida que queira mandar agora aqui na hora da live também, fica à vontade que a gente faz para o Fernando, tá bom? Então tá, primeira pergunta. Existe algum motivo para que a disponibilidade de bolsas de sangue para gatos seja menor que para cães? Eu acredito que existam 2 problemas principais aí. Primeiro que
cães de grande porte que podem ser doadores de sangue, eles já têm, embora você tenha cães de grande porte que durmam em cima da cama do seu próprio responsável, a gente tem um relacionamento mais descolado. Esse cão ele pode sair de casa, a gente faz a visita, ele é um cão dócil, então a gente consegue fazer isso. As coletas domiciliares de cães são uma realidade. Assim, a gente coleta sangue de cães no domicílio. Embora a gente faça aqui no Hemopet também, mas elas são feitas basicamente em domicílio, quando tem mais de um cão, não tem como o cliente trazer até aqui, mas na prática esse é o princípio da doação de sangue. E como a agulha da doação de sangue ela é grande e o cão também é grande, o temor da doação de sangue não é tão grande assim perante o responsável. Sim. Do outro lado, para gatos, assim, pelo menos a nossa rotina aqui, a gente não consegue os gatos... eu não consigo realizar a coleta de sangue sem a sedação. Numa vida passada, a minha primeira formação é de anestesista, então eu não tenho problema em sedar um felino para fazer com que ele doe sangue. Uhum. Entretanto, esse temor, ele é refletido diretamente no cliente que tem assim, mas eu preciso realmente sedar meu gato para fazer esse procedimento? Dependendo do local que faz doação de sangue, que faz a coleta de sangue, eu acredito que existam protocolos mais fáceis e que consigam fazer com que os felinos doem sangue sem a sedação. Aí eu acredito que a aderência do doador, do responsável, seja maior. Eu ainda tenho essa dificuldade, não consigo transmitir isso. E se vocês imaginarem que eu preciso coletar 60 ml de sangue de um gato, e não, por mais amigável que seja o meu ambiente de coleta, nós não temos essa prática para fazer isso. Então, o segundo problema é realmente fazer com que pessoas só tirem seus gatos de casa quando realmente precisam. E a doação de sangue, ela acontece, mas sempre sob pressão. Tem um gato de um amigo que está doente, ele mobiliza aquela rede social e consegue angariar doadores, aí eles vêm até aqui. E por último, assim, eu acredito ainda que é desconhecimento total. Total e completo desconhecimento. Volto à ideia de que a gente não promove entre animais sadios e jovens o hábito da doação de sangue. Uhum. E o hábito da doação de sangue, pelo menos comigo aqui, sempre foi associado a algum tipo de troca. E essa troca nem sempre parece justa, porque agora, principalmente, com as novas definições de como funciona as fases do vírus da FeLV, você não só ter menos disponibilidade em número de bolsas de sangue por número de doadores, como você, até mesmo o número de doadores de sangue podem ser descartados em função de ter um DNA proviral e estar numa fase regressiva e você transfundir material que pode se tornar está na fase regressiva e pode se tornar progressivo de novo no receptor. Então, assim, a transfusão de sangue em gatos, ela vai melhorar, claro, mas a triagem, que é a parte mais importante, coisa que você não tem em cães, uma doença transmitida e que seja transmitida para o resto da vida sem tratamento, nós não temos esse. Então, para mim, são esses três motivos básicos pelos quais nós temos muito menos bolsas de sangue diferentes. Mas se for criado o hábito e o método de triagem melhorar, eu acredito sim que a gente pode ter o número deles aumentado. Melhorar isso. O Elson já mandou uma pergunta aqui. Ele perguntou qual a recomendação e quais os testes que devem ser adotados para a coleta de sangue para transfusão. Isso, de cães ou gatos? De qualquer um. Acho que deve ser geral. O Elson, responde aí se você quiser alguma espécie específica, tá? Uma espécie específica. Assim, eu participo de um grupo que está tentando promover a criação da Associação Brasileira de Banco de Sangue Veterinário. E não há consenso nosso ainda, principalmente pela distribuição regional de doenças. Uhum. Então, assim, aqui no Rio você não pode deixar de testar a Dila pilaria, você não pode testar a Ehrlichia, assim,
deveria testar Babesia, mas Babesia tem uma incidência tão pequena que, pelo menos do que eu recebo aqui, né, que acaba levando ao teste basicamente de ser Anaplasma, Ehrlichia, Girofilária, Leishmaniose. Brucella, que é uma das... Assim, se você pegar, existe um consenso americano que diz quais as doenças devem ser testadas. É um número de doenças que, na grande maioria das vezes, inviabiliza você fazer esse procedimento. Mas não quer dizer que economicamente inviável você não faça. O problema é que transformar isso em uma situação que me mantenha aberto, você tem que criar rotinas com pessoas que têm livre de doença. Então, hoje eu não participo mais de doação, eu não tenho costume mais de ter doação de sangue de canis. A gente tem doadores individuais, proprietários individuais, onde eu reduzo um monte o trânsito de animais, e esses animais doentes potencialmente podem transmitir outras doenças. Mas vamos lá. Para cães e gatos, nós aqui fazemos o teste Leishmaniose, Ehrlichia, Girofilária e Anaplasma. Todas as bolsas são testadas para esses 4 agentes. Dependendo da região, você tem que testar Babesia. Dependendo da região, você tem que testar outras doenças que podem ser comuns em outras regiões. Eu digo que essas 4 doenças são as mais incidentes no Rio de Janeiro. A gente está tendo, eu não sei se é surto de leishmaniose ou agora está se tornando diagnosticado de maneira mais recorrente, mas eu atendo aqui pelo menos 3 pacientes por semana com leishmaniose, seja eles acompanhamento ou novos diagnósticos. Isso tornou meio que mantra da gente, todo paciente com cara de Ehrlichia vai ser o diagnóstico diferencial de leishmaniose. E até agora a gente não teve diagnósticos de leishmania nos doadores. Mas a gente já teve vários pacientes chegando até aqui. Tá? Então essas são o protocolo que nós fazemos. Dependendo da região, se é de canil, tem incidência de brucelose, tem que fazer o teste. Dependendo da região, tem incidência de Babesia, tem que fazer o teste. E aí, assim, existem outras doenças de distribuição mundial que depende da região. Isso para cães. Para felinos, eu digo que vai ser bem complicado você dizer assim, que teste você deveria fazer. Teoricamente, você deveria fazer o PCR para RNA viral, DNA proviral de ambos, de FIV e FeLV. Deveria também testar micoplasma. E aí, esses exames, eles exigem basicamente o PCR para fazer diagnóstico. Então, você já tem ideia que, se comercialmente eles custam caro, você tem que transferir esse valor diretamente para a bolsa. Então, esses são os testes de doenças infecciosas que a gente faz para cada bolsa. Hoje, a gente faz um teste de triagem de hematócrito e hemoglobina no doador no momento da doação. Então, se ele tem hemoglobina adequada, ele vai se tornar doador. Então, eu tenho certeza que essa doação de sangue não causará nenhum mal a ele na transfusão, na doação. Então, tendo hemoglobina adequada, ele doa. Se a bolsa chega aqui no laboratório, a gente faz o hemograma, faz perfil renal, hepático, proteínas e as sorologias. E se alguma dessas alterações forem encontradas, a gente liga para o cliente, avisa que ele está tendo tal alteração, recomenda que ele busque seu veterinário e aí sim ele incentiva a retirada. Mas assim, isso são os passos que a gente tem aqui. A gente teve um problema acho que faz uns 3 anos, que era relacionado diretamente à doação de sangue. A doação de sangue, esses testes todos, você pode imaginar que tem um custo. Né? Esse custo tem que ser repassado. A gente não recebe nada de lugar nenhum, não tem nenhum tipo de subsídio. Nós nos tornamos um espaço que tem a ideia de não comercializar bolsa de sangue. A gente faz o tratamento de pacientes que têm distúrbio hematológico. Assim eu consigo agregar valor e saber exatamente o quanto de sangue eu preciso coletar. E aí eu perco um pouquinho do vínculo da comercialização do banco de sangue, porque a gente já recebeu ligações aqui de pessoas irritadíssimas que elas viram alguém doando sangue e no momento da necessidade isso tem um custo. Mas também tem que entender que esse sangue tem um caminho. Ele sai da coleta, ele entra na geladeira. E esse período, existe um custo a tudo isso. E aí a gente tem esses testes como fazer. Existem locais que não têm essa rotina. Nós testamos todas as bolsas. Tá?
essas todas as bolsas, elas são, a gente libera para transfusão, senão a gente descarta elas ou encaminha. A gente já encaminhou algumas vezes plasma para o controlado e para usar como plasma para fazer controle de qualidade de laboratórios com doença infecciosa. Então, assim, esse material, teoricamente, não é descartado por completo, ele tem um outro destino. Mas, dentre essas, são o que a gente faz de testes pré-doação de sangue. Ai, maravilha. Outra pergunta aqui. Existem cálculos específicos para saber o quanto de cada hemocomponente um animal precisa receber? Cálculo existe, eu posso disponibilizar depois aqui na minha página, ou na página do Hemopet, os artigos onde você pode encontrar isso. Tá? Uhum. Mas eu digo o seguinte, do ponto de vista teórico, sim, você sabendo o hematócrito do doador, da bolsa que você vai utilizar, sabendo o hematócrito do receptor e sabendo o hematócrito desejado, numa situação estável, num paciente com anemia normovolêmica, sem perda constante de hemácias, você consegue aumentar o hematócrito a partir de um cálculo. Sem dúvida você consegue. Existem formulazinhas mais básicas que podem te dizer exatamente isso. Então, 10 ml de sangue por quilo consegue aumentar o hematócrito em 10%. Então, assim, teoricamente você conseguiria elevar, mas aí você precisa exatamente deste princípio. O diagnóstico que esse paciente tem anemia normovolêmica. O que é uma anemia normovolêmica? O exemplo é um paciente com erliquiose crônica que tem anemia regenerativa, ele está com a pressão normal, não está desidratado o suficiente, esse é um paciente que tem anemia normovolêmica. É diferente de você ter um paciente com hemorragia grave, que a hemorragia não foi controlada, e aí é bem marcado que você faz a transfusão com esse mesmo cálculo e o hematócrito não chega ao valor que você gostaria. Ele é basicamente que você continua tendo perda, seja por hemorragia ou seja por hemólise. Então, o cálculo não se adapta a pacientes que têm perdas contínuas. Ele se serve exatamente para o paciente que tem anemia normovolêmica. Então, assim, eu vou deixar... Tem as várias fórmulas assim, que podem dizer exatamente... Todas elas chegam muito próximos, mas sempre se perdem nesse paciente que tem perda contínua. A terceira pergunta aqui que eu vou fazer, eu vou até encaixar com a pergunta da Renata. Quais seriam as principais contraindicações por uma transfusão sanguínea? E aí, juntando com a dela, animal com plaquetas de 180 mil, você ainda assim realiza transfusão? Vamos lá. 180 mil de plaquetas, assim, existe primeiro um critério importante. Assim. Você só transfundiria plaquetas se o paciente tivesse hemorragia. Tá? Esse é o princípio da transfusão de plaquetas. Paciente com trombocitopenia severa e sangrando. Porque todas as outras causas de distúrbio hemostático que possam levar à hemorragia são tratados com plasma ou com medicações que mantenham o coágulo bem formado. Então, você trabalha na hemostasia secundária. Então, por mais que você tenha trombocitopatia em algumas doenças, ou vasculopatia, o que for que possa estar causando isso, 180 mil plaquetas, eles não entram em critério nenhum para transfusão. Tá? Mas, assim, as principais contraindicações de transfusão de sangue são a incapacidade do paciente tolerar o aumento de volume associado à transfusão de sangue. Tá? Então, assim, você tem um paciente com cardiopatia grave, mesmo numa anemia normovolêmica, e que, se você faz o cálculo com o objetivo de hematócrito muito alto, o volume de sangue é muito alto. E esse volume de sangue talvez não seja comportado na vasculatura desse paciente. Ou, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que são esplenectomizados, esses em si que não toleram mesmo você aumentar a carga volêmica deles. Então, assim, aqueles que não suportam o aumento da sua volemia, seja um cardiopata, um pneumopata, um hipertenso mais grave. Essa é a primeira contraindicação. As outras contraindicações ficam do ponto de vista do seguinte, assim, são relativas
se o paciente tem grupamentos sanguíneos diferentes. Eu até já vi que tem alguém me perguntando sobre xenotransfusão. Eu sou completamente contra xenotransfusão. Xenotransfusão só acontece porque a gente não é capaz de mobilizar doadores de sangue para ter disponibilidade de sangue. Aí a gente abre mão de uma estratégia que é salvadora e que, na prática, não salva muito, porque você vai precisar de sangue de gato de qualquer maneira ali na frente. Então, assim, eu diria que essa é uma contraindicação absoluta. Eu não transfundiria de maneira nenhuma, a não ser que a gente tenha a estrutura já adequada e você more muito longe do mundo real. Só que aí, morar muito, muito longe da realidade também tem outras coisas que estão associadas. Não é só a falta de sangue de gato, por exemplo. Você tem a falta de estrutura como completa para atender um animal grave nesse sentido. Eu acho que a justificativa é pouco plausível quando a gente pode estimular de outra maneira. Mas assim, e outra contraindicação, além desse grupamento ser incompatível, seria a anemia hemolítica, que aquele paciente que já fez teste de compatibilidade com 24 bolsas e todas elas deram incompatíveis. E você tem um hematócrito razoável aí. O que é um hematócrito razoável? Você tem 17 de hematócrito. É um hematócrito ruim, mas para um paciente que tem anemia hemolítica com 17 de hematócrito, dá para tentar imunossuprimir antes de transfundir. Eu uso como contraindicação absoluta nesse caso, porque a transfusão de sangue nesse caso está sempre associada a desfecho ruim. Sempre, sempre desfecho ruim. Porque o paciente que tem a aglutinação, principalmente, ele já tem aglutinação salina, então é mediada por IgM, ele tem a tendência a trombosar mais, e essa tendência a trombosar mais, se não for associada ao protocolo completo, a anticoagulação também, ele vai sucumbir ou uma trombose esplâncnica ou uma trombose pulmonar. Então, assim, ficam nessas situações especiais, assim. Incompatibilidade de sangue, anemia hemolítica imunomediada e a xenotransfusão, com certeza, e a hipervolemia. Tá. A Renata, ela complementou aqui a pergunta dela. Ela disse que ela estava perguntando do doador. Se um doador com 180 mil de plaquetas pode ser doador. Assim, como eu te falei, a gente faz o teste de triagem para o hematócrito. A gente não conta o número de plaquetas antes da doação. Então, a gente vai saber se ele tem 40, 30, 50 mil plaquetas quando chega aqui. Se esse número de plaquetas diminuído está associado ao diagnóstico de doença infecciosa, aí a gente descarta a bolsa com certeza. Mas existem outros diagnósticos que são associados a plaquetas diminuídas. E aí, clinicamente, a gente vai ter que descartar. Então, assim, pacientes que têm trombocitopenia imunomediada, que é uma doença oculta, porque a plaqueta, teoricamente, não causa diminuição de apetite, não diminui absolutamente nada do comportamento, essa plaqueta está abaixo do normal. E, assim, eu vou deixar essa recomendação para esse cliente investigar isso um pouco melhor. Mas, pelo menos os protocolos que a gente tem aqui, a gente não contraindica a transfusão porque a gente não mede a plaqueta antes. Mas aí a gente pede para investigar isso melhor, se ele não pode ter outra doença que pode estar vinculada a isso. Beleza. Outra pergunta surgiu aqui agora. Um doador tem que ter quanto de hematócrito, plaquetas, se a gente responder aqui coisa, né? E leucócitos para doar? Assim, ele tem que ser sadio. O que é sadio? Hoje você pega, por exemplo, um pitbull que vai doar sangue, ele tem 55 de hematócrito. Né? Mas você pega um pastor alemão que tem 42. A gente usa que 40% de hematócrito é o mínimo que ele pode doar. Tá? Então é 13 de hemoglobina, que é o teste que a gente faz aqui. Mas é 40% de hematócrito. Número de leucócitos, a gente também não mede como triagem, mas se ele tiver alguma alteração, a gente vai investigar o que pode estar acontecendo. E o número de plaquetas a gente também usa. A gente não usa os resultados. Dificilmente a gente vai ter um paciente com alterações hematológicas clinicamente sadio e apto a doar sangue. A gente diz assim, que aqueles que começam a ter distúrbios hematológicos, cães de grande porte, começam a ter distúrbios hematológicos, são aqueles que
já se avançam na idade, já entram na fase, já são idosos, e aí a incidência de neoplasia esplênica, principalmente, aumenta, e isso se reflete diretamente na doação de sangue. E aí ele merece ser investigado. Então, o limite da idade, que é os 8 anos, ele normalmente exclui o paciente que pode ter alterações oncológicas relacionadas a alterações hematológicas. Então, ele já foge disso basicamente pela triagem da idade, não na triagem hematológica. Tá. A Estela perguntou aqui, adianta fazer teste de compatibilidade entre um doador e um receptor que tem anemia hemolítica imunomediada ou iria dar aglutinação na prova? Assim, a anemia hemolítica imunomediada ela é mediada por 3 classes de moléculas, né? Então, assim, teoricamente, a aglutinação em salina ela acontece só quando você tem a subclasse IgM associada a IgG que vai produzir a resposta de aglutinação. Se você tem só IgG produzindo a resposta, a tendência é que você não vai ter aglutinação. Tanto que a gente tem comercialmente vendido o teste de anemia hemolítica, que é o teste de aglutinação, ele deveria ser melhor explicado como ele funciona. Mas assim, resumidamente, a anemia hemolítica não está associado à aglutinação em 100% dos casos. Eu vou dizer que menos de 20% dos pacientes que eu atendo com anemia hemolítica têm a autoaglutinação como requisito para diagnóstico. Na grande maioria deles, ele é só IgG dependente, onde ele vai ter hemólise extravascular, ativação do complemento, vai ter todos os sinais clássicos de hemólise extravascular, mas ele não responde de maneira inadequada no teste de compatibilidade. Quando você tem esse paciente que responde muito mal, é aqueles onde você não tem muito para onde correr. Você vai ter que prescrever a transfusão, mesmo que o teste dê incompatível, porque você já tem o controle incompatível. Agora, quando existe o controle não tendo aglutinação e a prova for incompatível, eu digo que existem algumas outras causas, não tão frequentes, mas que pode acontecer. Tá? Então, assim, fêmeas que podem ter se exposto a grupo antigênico diferente dos filhotes, tem outras causas assim que podem causar essa incompatibilidade. Mas isso vai de caso a caso, um histórico adequado, mas testes permite que a gente tenha esse diagnóstico correto. Tá. A meia-vida de hemácias transfundidas em cães é menor quando comparada de felinos? Assim, eu até fui pesquisar exatamente, porque essa frase me soou meio estranha, porque assim, o que eu vou te dizer? Do ponto de vista da manutenção do sangue, o sangue tem a viabilidade assim, coletado em CDPA, você vai ter 21 dias de estabilidade desse sangue no refrigerado. A partir do 15º dia, você começa a ter perda de propriedades reológicas, então a deformidade das hemácias começa a diminuir, ela começa a crenar, ela começa a expor material dela citosólico para estimular a retirada pelo baço. Então, assim, mas o Giger, que é um professor que diz que ele é um dos mais renomados em hematologia, diz que 70% das hemácias transfundidas teriam sua vida íntegra até o final. Eu não concordo 100% com isso, porque a gente não tem... quando você faz a coleta de sangue, na bolsa, você está coletando um pool de hemácias que tem vidas distintas, elas não têm todas a mesma idade. Então você vai ter hemácias durando mais, durando menos, e aí você, depois da coleta, você tem o efeito do armazenamento sobre a qualidade delas. Então, assim, o que eu garanto que uma bolsa de sangue num paciente que foi transfundido aqui de uma bolsa recém-coletada e processada, que tem, por exemplo, leucemia mieloide, e que recebe transfusão a cada 45 dias. Teoricamente, esse paciente tem a meia-vida das hemácias de 45 dias. Agora, de felinos, aí vem um outro problema. A coleta de felinos, ela tem
já dificuldades inerentes ao material a ser coletado. Ele já não, a bolsa de sangue convencional já não é o melhor material, o líquido de preparo não é o melhor para fazer a manutenção delas. Você teria que usar o ACD, então assim, você teria outra solução para ser usada. Você já tem a coleta que não é estéril. Hoje você tem disponibilidade de bolsas estéreis para fazer a coleta fechada. Então, se a coleta é aberta, você teria a possibilidade de contaminação dessa bolsa. Então, você teria um prazo menor de manutenção dela refrigerada. Então, se você tem a solução inadequada para armazenamento, mas a coleta inadequada, eu não acredito também que você consiga muito mais do que uns 20 a 40 dias dessas hemácias transfundidas, e que acaba ficando mais ou menos o mesmo prazo que você tem expectativa que uma hemácia canina fosse mantida após a transfusão. Então, assim, para saber isso, coisas teria que marcar a hemácia transfundida, avaliar em quanto tempo ela seria permanecer ali. E aí, normalmente, isso acontece em pacientes que não requerem, não são doentes, que não têm mais situações que podem interromper a meia-vida dela. Mas, teoricamente, 45 dias seria um prazo relativamente adequado de uma bolsa de sangue sendo transfundida num paciente com anemia normovolêmica, né? Anemia regenerativa normovolêmica. Mas, assim, fica nessa situação. Muito teórico e pouco prático. Eu não consigo te afirmar isso com melhor do que essa forma. A Adriana perguntou aqui. Qual a sua taxa de perda ao coletar a bolsa e só depois fazer os exames do doador? Hoje, eu vou te dizer o seguinte, que a gente retornou a coleta de sangue faz uns 3 meses. A gente tinha parado mesmo, e agora a gente retornou mesmo da pandemia, a gente começou a retornar. A gente já teve um paciente que doou em fevereiro, que mês passado deu positivo para hidrofilário. Eu vou dizer assim, que até agora é menos de 10% de perda. Pode ter certeza que é menos de 10% de perda. Mas a gente corre o risco também de ter temporadas de necessidade de sangue, onde a perda pode ocorrer por não ter pacientes que precisavam de transfusão de sangue. Eu tenho uma rotina relativamente grande aqui de pacientes hematológicos, e eu vou dizer que, ao mesmo tempo, menos de 10% deles realmente precisam de transfusão. A gente tem muito paciente que chega até a gente, claro que é um perfil estável que consegue vir até a gente. Tem um outro perfil que está internado em clínicas, que não é as que a gente atende, que provavelmente tem um outro perfil, não é o meu caso. Mas mesmo aqueles que já chegaram aqui para transfundir, a gente conseguiu, de uma maneira ou outra, estimular para que eles não precisassem da transfusão de sangue. A Mila perguntou aqui também. Mas caso um doador tenha alteração do número de leucócitos ou plaquetas, por exemplo, e doar sangue sem saber esses valores, isso não poderia ser um risco para o próprio doador? Aí vem o ponto de vista clínico, entendeu? Aí a gente obedece mais ou menos a mesma coisa que um banco de sangue humano. Se você for a um banco de sangue, ele vai fazer um hematócrito rapidamente, hemoglobina, fazer um questionário sobre a tua saúde, medir a temperatura, e se você tiver a pressão normal, você é encaminhado para doação de sangue. A gente já no passado fez ao contrário. A gente ia para Petrópolis, por exemplo, ia num canil com 40 animais, fazia a triagem de todos, trazia para cá, testava o sorológico de todos eles. E aí o que acontecia? Nesse período, você não vai coletar 40 animais de uma vez só. Esses animais estão em exposição, estão cruzando, podem ficar doentes. E aí a gente tinha muito mais perda do que clinicamente a gente avaliar um paciente se ele está febril, se ele está anêmico, se ele está hipotenso. Se tem alguma outra complicação, a gente não vai doar. A gente também pega pacientes que não colaboram com a doação de sangue, a gente também não coleta. Então, assim, o risco relacionado à doação de sangue, claro que existe. Eu só vou dizer que clinicamente é muito mais importante do que hematologicamente você ter um paciente com leucocitose sem apresentar febre, ou sem apresentar uma gastroenterite, ou sem apresentar sintomas relacionados a isso. Agora, você perceber que pacientes... Pode acontecer, a gente não teve ainda esse caso, mas pegar um paciente extremamente trombocitopênico.
Esse evento a gente ainda não encontrou. A gente encontrou sorologias positivas, mas não pacientes doentes. Tá. Maravilha. A Renata perguntou: há um teste de compatibilidade que pode ser feito na própria clínica de forma mais rápida, pensando quem não tem um laboratório de fácil acesso na cidade? Assim, teoricamente você pode fazer o teste rápido se aglutinou, mas vem aí a imunologia. Para produzir a aglutinação e a hemólise, você precisa obrigatoriamente de 30 minutos de até mais, na verdade, para diagnosticar a incompatibilidade. O que tentar um teste rápido não resolve absolutamente nada. Talvez seja até desperdiçar mais tempo do que necessariamente. Se o paciente tem realmente a necessidade da transfusão de sangue, você vai ter que tratar ele da melhor maneira possível que você tem à disposição. Nenhum teste substitui a avaliação clínica emergencial da transfusão de sangue, e é por isso que a xenotransfusão se justifica tanto entre alguns colegas. Porque se acredita que a falta de estrutura se justifique através de um protocolo que eu considero inadequado, mas exatamente isso. O paciente precisa de transfusão de sangue e o laboratório não está próximo, e o tempo necessário para o teste, sim, existe, acho que a Alvédia, acho que é a Alvédia, que é uma empresa americana, quer dizer, francesa, que tem os testes rápidos, inclusive para compatibilidade, mas requer centrífuga, requer em gel, ele consegue te oferecer esses resultados. Mas eu ainda assim acredito que eu estou falando do que eu considero mais ideal possível. Uma alternativa para o teste de compatibilidade ainda continua sendo um bom laboratório para fazer. O teste rápido, teoricamente, não vai te oferecer informações suficientes para isso. Tá ótimo. Quais são os protocolos mais adequados nos casos de anemias hemolíticas intensas? Transfundir ou não transfundir? Olha, quando a gente olha só por números, só um hematócrito limite, coisa assim, a gente vai transfundir todo mundo. Eu recomendo um pouquinho mais de calma na hora da avaliação, porque tem alguns pacientes que talvez tolerem isso melhor. Então, assim, a transfusão de sangue vai ficar sempre em segundo lugar. Em primeiro lugar sempre vem a imunossupressão. Mas se você pegar a estatística do que é a causa morte, o que relacionou, o que gerou o óbito na grande maioria dos pacientes que têm anemia hemolítica, não é a anemia, e sim a trombose associada à inflamação intensa produzida pela anemia hemolítica. Então, o fato de você não transfundir, você vai privar tecidos de oxigênio e esse paciente pode ter complicações mais graves. Mas, ao mesmo tempo, transfundir esse paciente que não tem controlado sua anemia, sua hemólise, você vai ter hemólise, inclusive, dessas células transfundidas. Então, o que eu recomendo, assim, que tem uma publicação importante, já faz uns 15 anos que ela foi liberada, que mostra que em alguns locais onde as pessoas fazem check-up de seus animais, a tendência é que os pacientes sejam diagnosticados com anemia hemolítica, sejam diagnosticados com hematócrito muito mais alto. Então, 27% de hematócrito, que não é a nossa realidade. Você aqui diagnostica pacientes com 13 de hematócrito, 14, 15 de hematócrito. Quando você tem uma situação onde você diagnostica a anemia hemolítica com um hematócrito muito melhor, praticamente ninguém vai ser transfundido. Agora, no nosso paciente que chega com 14 de hematócrito, esse paciente sim precisa ser transfundido. Eu não vou dizer que nenhum dos meus pacientes é transfundido, mas eu já vou dizer que a transfusão de sangue normalmente está associada a desfechos desfavoráveis. Então eu tenho pacientes que morrem mesmo recebendo a transfusão. E grande parte dos pacientes que não recebem transfusão acabam tendo o seu prognóstico melhor. Mas eu também já tive pacientes que morreram de trombose só sem transfundir,
14 dias depois de ter estabilizado o hematoma. Então, sim, eu recomendaria transfusão de sangue, mas pensaria 2 vezes quando a bolsa estivesse disponível, o paciente à mão, se eu pudesse tentar prorrogar um pouquinho, pelo menos em 12 horas, até o início do imunossupressor. E o que de imunossupressor a gente tem disponível que realmente funciona? Eu tenho um certo problema em prescrever dexametasona. Toda vez que eu vejo a prescrição de dexametasona, eu vejo muito mais pacientes desenvolvendo sangramento gastrointestinal em função do uso dela, do que necessariamente tendo imunossupressão. Então, se é para aplicar alguma medicação parenteral, eu prefiro usar metilprednisolona do que necessariamente usar dexametasona. Então, dos meus protocolos, dos pacientes que precisam imunossupressão, eles vão receber metilprednisolona a receber dexametasona. Só vou usar se não tem possibilidade. Um paciente que tem também sangramento, não posso administrar nada intramuscular, que não vai acontecer. Então, a transfusão de sangue, sim, é recomendada, associada à imunossupressão e associada à anticoagulação. Existem maneiras de avaliar a necessidade de anticoagulação, que é um paciente que pode estar apresentando coagulação intravascular disseminada e ele vai precisar, em algum momento, de sangue, plasma e heparina, mas esses 3 protocolos têm que estar associados. Nunca eles vão acontecer isolados. Então, só vou transfundir, não vou fazer nenhum tipo de tratamento, só vou anticoagular, não vou imunossuprimir, só vou transfundir, ou só vou imunossuprimir sem anticoagular. Então, sempre tem essa associação nesse tripé. Continuidade aqui as perguntas. Em até quanto tempo o animal pode apresentar uma reação tardia pós-transfusional? E se isso é comum? Até quanto tempo ele pode ter essa reação? De 5 a 7 dias é o tempo máximo para reação tardia. Tá? Agora, normalmente, pacientes que têm a reação tardia podem estar mascarados pela doença que ele está justificando. Então, como é que você vai justificar uma reação tardia quando às vezes você não tem um diagnóstico de anemia hemolítica? E é simplesmente ele está considerado uma reação transfusional, tá? Hemolítica. Agora, reações não hemolíticas podem durar enquanto proteínas do plasma estiverem circulantes. Então, teoricamente, 7 dias ela também deveria acontecer. Até 7 dias deveria acontecer, porque a proteína vai produzir a resposta naquela hora, se for uma reação alérgica. Né? Então, até 7 dias. Mas, normalmente, ela está sobreposta sobre a evolução da doença. Então, não é incomum de você ter pacientes tendo hematúria 2 ou 3 dias depois da transfusão, mesmo com o teste de compatibilidade compatível, porque também as reações transfusionais estão associadas à idade da bolsa. Então, quanto mais velha for o hemocomponente armazenado e qualidade, maior a probabilidade dessa a transfusão estar associadas a reações hemolíticas e não necessariamente imunomediadas pela incompatibilidade, e sim pela qualidade do produto que está sendo transfundido. Existem raças que são mais predispostas ao desenvolvimento de reações transfusionais? Eu não li nada sobre o assunto até hoje. Talvez você vai ter mais raças predispostas quando você tem mais raças alérgicas que podem desenvolver reações não hemolíticas à transfusão de plasma. Então, assim, você cansa de ver pacientes com atopia. Esse paciente em si já tem, ele já é um problemão do ponto de vista imunológico. Ele tem doença inflamatória intestinal, ele tem atopia, ele tem alterações pulmonares, ele tem alterações hematológicas. Então, a transfusão, as reações adversas transfusionais, elas estão muito mais associadas às doenças de base do paciente que necessariamente à transfusão de sangue. Mas também o tempo de armazenamento do hemocomponente está associado ao desenvolvimento, e as raças mais predispostas à alergia vão estar no topo das raças que podem desenvolver febre, urticária, vômito, que são sintomas bem comuns
da reação transfusional. Tá. Quais os principais sinais de reações transfusionais agudas? Assim, o top 3 das reações é vômito, hiperemia de mucosas, que provavelmente está associado à vasodilatação, prurido, desmaio e dispneia. Então, esses são os efeitos que você vai encontrar nas reações não hemolíticas, que essas são de hipersensibilidade tipo 1, vão ter granulação de mastócito, e essa vai ser a alteração. Agora, quando você tem pacientes com reação hemolítica, seja ela de incompatibilidade, seja ela pela idade do produto, aí você tem paciente que pode vir a desmaiar, formação de trombose, hematúria, hemoglobinúria, hemoglobinúria. Então você tem esses sintomas. Gastroenterite, sangramento, na grande maioria das vezes gastrointestinal, mas os da reação aguda não hemolítica são esses os principais. Tá. Que legal. Não é legal para o bicho, é legal aprender. Os testes de compatibilidade são 100% seguros? Não, não são. Não são porque eles vão avaliar in vitro a presença de anticorpos que vão produzir hemólise ou aglutinação. Mas não necessariamente vão avaliar se isso vai promover uma detecção no baço ou no fígado dessas mesmas presenças em quantidades menores. O teste deveria durar mais tempo, ele deveria ter, assim, a reação transfusional tardia, ela começa a acontecer depois de 2 horas da transfusão. Então, você não teria como diagnosticar isso num teste rápido, impossível de fazer. E existe, assim, como comercialmente não existe a disponibilidade dos testes para todos os grupamentos sanguíneos de cães, que são vários agora, eu já perdi a conta de quantos tem. Mas até muito pouco tempo atrás você conseguia medir o 1.1, o 1.2, o 1.3, o 4 e o 7, que são realmente, que até aquele momento eram os mais importantes. Então, hoje você tem 15% dos cães que apresentam naturalmente anticorpos contra o grupamento 7. E esse grupamento não consegue montar uma resposta hemolítica imediata que a gente possa detectar pelo teste de compatibilidade. Ele só vai acontecer mais tardiamente. Então, o que poderia acontecer? Você teria que fazer o painel de tipagem sanguínea do cão, da mesma maneira que deveria ser feito para gatos, mas aí você começa a ter a cada semestre um grupamento novo sendo descoberto e a importância que ele tem, por exemplo, no dálmata, que também não é só do dálmata que existe o Dal, em outras raças, do Cocker, no Golden. Então você começa a diagnosticar esses grupamentos sanguíneos em outras raças que já não permitem que isso seja facilmente previsto. Então, o que se tem de possibilidade de fazer é fazer o teste de compatibilidade convencional, aquele relatado em um laboratório comercial. Esse teste vai te garantir, pelo menos, que esse paciente não deverá apresentar reações agudas. E a tipagem sanguínea possibilitaria que pacientes que não são 1.1 positivo recebessem esse grupamento sanguíneo que é extremamente antigênico. Inclusive, a transfusão de um paciente 1.1 positivo num receptor 1.1 negativo tem até a viabilidade das células diminuídas. Aquele tempo de 21 e 45 dias que eu tinha proposto anteriormente, ele não se aplica quando você transfunde um paciente pela primeira vez, ele vai ser um receptor de 1.1, esse paciente vai ter a apresentação de antígeno da superfície e vai ter a fagocitose dessas células precocemente. Então, a transfusão de sangue 1.1 em pacientes 1.1 negativo tendem a promover uma diminuição da viabilidade de células positivas. Então, você vai ter uma eficácia menor dessa transfusão. Então, os testes de compatibilidade não são 100% seguros, porque eles não conseguem prever na sua totalidade a possibilidade das reações tardias. Eles vão identificar as reações agudas. Ó, a equipe do LabVet aqui foi me mandando várias perguntas que já fizeram aqui, que eles mandam no grupo do WhatsApp para a gente não perder.
Tá Um ótimo. doador com discreto aumento de creatinina e ureia pode doar? De novo, existe o discreto aumento de creatinina e ureia, pode ser simplesmente desidratação. A gente mora num... Você sabe, reparou que eu não sou daqui do Rio de Janeiro, né? Então, Sim. assim, eu vivia num clima adequado, que era, assim, o inverno de 0 grau e um verão que nem se parece com o inverno daqui. Então, você fazer coleta de sangue no verão no Rio de Janeiro, e se você fizer isso às 2 da tarde, é fato que os cães já terão, talvez não estejam clinicamente desidratados, mas eles vão estar subclinicamente desidratados. Uhum. Então você pode ter esse aumento por conta da desidratação. Agora, se isso for, você tem um paciente azotêmico, mesmo no estágio 1 ou 2, 1 principalmente, proteinúrico, hipertenso, aí esse paciente não pode doar, porque a doação de sangue vai implicar diretamente na hemodinâmica e agravar o quadro dele. Uhum. Então, a ureia e a creatinina tem que estar diretamente relacionado com o que esse paciente pode estar apresentando de doença. Então, se já está aumentado, você vai investigar no tripé, presença de hipertensão e proteinúria, para ver se o paciente já não é enquadrado como um paciente renal crônico, e aí sim não seria viável doar. Existe outra condição dos quais a gente está vendo com bastante frequência aqui, que é paciente subclínico com leishmaniose, que vai ter azotemia antes de desenvolver alterações hematológicas mais graves. Ele vai estar no meio do caminho, não vai ter o hematócrito ideal para doar, mas ele vai ter azotemia de grau 1, pelo menos, e aí você diagnostica, fica na dúvida se isso é ou não é. Mas não, a gente não utiliza esse. Se a gente, como faz a triagem, não mede a creatinina pré-doação, e ele chegou aqui com esses resultados, a gente falhou na hora da triagem, porque esse paciente provavelmente já tem algum outro sintoma, seja poliúria ou polidipsia, ele já teve algum outro sintoma anteriormente, a gente não conseguiu encontrar na resenha pré-doação. Então, assim, se você tem um paciente desse que falhou a triagem. Sim. Tem um pessoal que deve ter chegado aqui depois, está perguntando sobre o material para fazer os cálculos. O Fernando vai disponibilizar, tá, gente, esse material na página dele do Instagram do Hemopet. Depois você passa para a gente também no Instagram Passo. e libera para o pessoal. Pode deixar. A lipemia pode ser um fator de descarte da bolsa ou não há nenhuma interferência? Infelizmente, sim, deveria ser um fator de descarte da bolsa. Teoricamente, ela diminui a viabilidade, né? Então, assim, humanos que têm a coleta lipêmica, teoricamente, essa bolsa é descartada. O plasma tem que estar límpido, pelo menos como plasma, ele não vai ser utilizado. Aí, assim, você vai desperdiçar uma unidade de sangue que o paciente, teoricamente, está sadio e só tem a lipemia. O problema é que a lipemia não está associado se for a pós-prandial, então a gente falhou no recomendar o jejum de 2 horas. Né? Então, assim, a gente falhou. E aí você, dependendo se você coleta em canis, isso especialmente, você tem o horário do canil para fazer alimentação, e aí sempre tem os problemas relacionados ao horário alheio. Ou o paciente está tomando banho, o paciente está no passeador ou está comendo. Então, assim, sempre vem uma surpresa na doação de sangue. Tá? Sempre tem uma surpresa agradável. Ou uma bolsa contaminada porque a pata estava molhada, ou sempre tem alguma surpresinha para a gente. Teoricamente, eu teria que descartar. Eu vou dizer assim que faz bastante tempo que eu não vejo uma bolsa lipêmica aqui que eu tenha que descartar. Mas com muito dó, muito chorando praticamente, eu inviabilizaria ela do seu uso. Tá? Seria ideal a realização de tipagem sanguínea como rotina na veterinária? Isso ajudaria no momento de uma necessidade de transfusão e diminuiria os riscos de reações? Não diminui, não isenta a necessidade de teste de compatibilidade. O que resolveria, assim, a gente sempre teve a máxima que a primeira transfusão não está associada a
problemas porque a primeira transfusão não é, o paciente não tem anticorpos naturalmente contra outros grupamentos. O que não é verdade, já que 15% dos cães podem ter contra outros grupamentos, mas esses grupamentos não produziriam uma resposta tão intensa. Então, o que eu tentei fazer no passado e não deu certo é tentar fazer com que as pessoas que adotam o seu primeiro cão, que lá no primeiro exame na vacinação tenham a tipagem feita. O problema é que hoje o custo do teste de compatibilidade no Brasil é proibitivo. Agora, com o aumento do dólar, então, você pode ter certeza que o custo de um teste vai estar próximo dos R$200. Isso diluído pela vida toda é nada. Agora, se você sempre computar isso é feito em emergência, você vai ter mais um custo que, se a gente já conversou inicialmente, que normalmente os cães de menor poder aquisitivo são aqueles que mais necessitam transfusão de sangue, você vai só empilhar custo para que isso não seja feito da maneira correta. Então, a ideia é que o mundo ideal você saiba que seu cão é 1.1 positivo ou não, gato A ou B, como praticamente todos os gatos são tipo A. Assim, alguns lugares do mundo tem uma relação maior entre B e AB, mas aqui no Brasil a última estatística mostra quase que todo mundo é tipo A. Então você tem uma necessidade menor de testar. Mas aí quando você pega um gato tipo B, ou incompatível por AB, ou porque ele tem outro grupamento sanguíneo que não é comercialmente medido, é impossível encontrar o doador em tempo hábil. Porque, assim, 500 ligações por dia perguntando se a gente tem sangue de gato B. Várias pessoas mobilizam, muita gente, o que é muito legal é que, sim, quase todo mundo se mobiliza. E aí, logo em seguida, o que você vê que é bem importante é que a mobilização para um gato não dura para o segundo gato. Então, as pessoas não se mantêm motivadas para doar sangue. Então, se não houver um trabalho bem importante de formação de consciência de doação de sangue, a tipagem também não vai fazer muito sentido, não. Tá? Então, assim, seria importante as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Ou que a gente conseguisse que os grupamentos sanguíneos fossem mais baratos clinicamente. Acho que tem uma empresa nos Estados Unidos que vende porque esses testes que eu estou falando são testes em cards, né? Em cartõezinhos. Existe uma empresa nos Estados Unidos que vende os antissoros, né? Que você manda de lá para cá liofilizado, você dilui e você poderia fazer. Só que no último ano já não estava entrando quase nada dos Estados Unidos para cá desse jeito. Tinha que ser clandestino. Então, não dava para fazer até que esse ano pararam de comercializar. Então, não tem mais como ter comercialmente antissoros aqui. Pelo menos essa empresa. Deve ter outras empresas, mas que não tão fácil acesso para a gente. Tá. Animais que precisam constantemente de transfusões. Quais os cuidados para evitar complicações? Saber exatamente o grupo sanguíneo. Esse é super importante. Eu tive um paciente que precisou de 16 transfusões no período de 1 ano e meio. Caraca. Ele tinha leucemia mieloide, eritroide, né? E aí, o que acontecia? Ele era compatível com todo mundo. E o fato dele ser compatível com todo mundo era porque ele era 1.1 positivo. E a grande maioria dos doadores de sangue, de grande porte, por exemplo, Golden, Dog Alemão, Rottweiler, tem a tendência a ser 1.1 positivo. Então, para ele, ele passou batido por todas essas transfusões. Porque ele era 1.1 positivo. Então, ele conseguia ter esse cuidado. Então, assim, a tipagem é importante e os testes de compatibilidade toda vez que é importante também. O que normalmente eu digo é que esse paciente vai evoluir para 2 motivos se não tiver esse cuidado adequado. Ou ele vai sucumbir a um momento que ele vai desenvolver anticorpos contra outro agrupamento sanguíneo, e aí não há mais o que fazer, ele vai ter problemas de incompatibilidade, você não vai conseguir transfundir, ou ele morre de infecções relacionadas à transfusão. Porque quando o paciente precisa muita transfusão de sangue, a triagem dessas bolsas começa a diminuir. E aí você começa a ter pacientes sendo coletado bolsa na coleta de um para doar para outro, não faz todos os testes, não tem acompanhamento. Então, para um dos 2 caminhos, pacientes que dependem cronicamente de transfusão acabam chegando. Ou, em um momento, ele desenvolve incompatibilidade, ou ele desenvolve uma infecção relacionada à transfusão. Tá.
Temos mais algumas perguntas aqui. A do nosso roteiro já até acabou, a gente fez todas. Mas as pessoas estão enviando perguntas aqui ainda. Qual o tempo ideal para refazer um hemograma para monitorar um paciente após a transfusão de concentrado de hemácias? Assim, eu fiz um curso de hematologia, acho que uns 2 anos atrás, que um palestrante disse o seguinte: o único motivo pelo qual você deveria coletar sangue de um paciente hematológico todos os dias seria o nascer do sol. Então não existe nenhuma outra justificativa para coletar sangue de um paciente que foi transfundido no dia seguinte ao evento transfundido. O que normalmente acontece é o seguinte: a transfusão é feita e o diagnóstico ou a terapêutica deste paciente não está bem estabelecido. Então você transfunde um paciente hoje de manhã, que ele tem uma anemia hemolítica, e você não sabe o quanto da modulação do sistema imunológico você já fez, você não sabe se você interrompeu a hemólise, e aí no dia seguinte o baço está gigantesco, sequestrando grande parte dessas células porque você fez hipervolemia, e aí só no segundo ou terceiro dia você vai saber exatamente o quanto de células sobrou daquilo todo. Então, assim, o que eu recomendo em pacientes que eu acompanho todo dia? O que eu recomendo para acompanhamento de pessoas que possam ter ou a limitação financeira ou esse diagnóstico não estabelecido a cada 2 dias. Porque o dia seguinte à transfusão do paciente que tem perda contínua não vai refletir exatamente o hematócrito que você pode ter em 2 dias. E aí, assim, quando você tem pacientes com anemia regenerativa e você abre mão de estratégias que usam eritropoetina, você transfundiu e você vai ter um efeito eritropoetina aparente lá pelo 5º ou 6º dia. Antes disso não vai acontecer. Então não adianta ficar avaliando diariamente um paciente desse molde, porque qualquer interrupção, qualquer alteração nos valores pode estar associado à incapacidade de tratamento, e não necessariamente pela ineficácia da transfusão. Então fica muito mais relacionado ao diagnóstico definitivo e como você modulou a doença, do que necessariamente à qualidade da transfusão que foi feita. Então, a cada 2 dias é uma ideia mais prudente do que eu peço para acompanhar. E assim, cuidado de beira de leito, tá? Então, assim, você acompanhar o paciente e olhar a mucosa ainda é uma maneira razoável de avaliar perfusão e hematócrito. Né? Quer dizer, a hemoglobina vai estar, assim, ainda tem uma associação. Agora, eu atendi um paciente na semana passada que a mucosa estava hiperêmica, injetada, pulso hiperdinâmico, ele tinha 27% de hematócrito e tinha babésia. Então, assim, clinicamente, se você olhasse para o cão, você diria que ele tem um hematócrito adequado. Então, a coloração de mucosa, embora seja um indício, no paciente que tem doença sistêmica, acaba não sendo tão adequada assim. Então, a cada 2 dias, eu acho prudente. Tá. A última pergunta aqui que mandaram pra gente é: um animal leucopênico é indicado transfusão? Na veterinária, não. Tá? Leucopenia, ela, assim, a gente, teoricamente, existe a modalidade de aferese de granulócitos, tá? Mas a gente não consegue. Tem uma publicação só no Carolina do Norte que mostra a eficácia do procedimento de aferese. Então, a aferese, você precisa colocar um catéter na central, fazer que esse paciente fique imóvel por 90 minutos para conseguir fazer com que uma máquina de aferese extraia os granulócitos. Então, assim, não há como transfundir. E aí, se você vai transfundir concentrado de hemácia, sangue total, a tendência é que você cause hipervolemia ou policitemia, o risco relacionado a isso está tão grande quanto os pacientes ser acompanhado e ter diagnosticado a sua causa de leucopenia em si. A leucopenia tem um diagnóstico diferencial. Aqui no Rio, ele é muito marcado de pacientes com erlíquia crônica, né? Então, esse paciente vai ter isso. E a gente atende aqui alguns pacientes que permanecem leucopênicos por 4, 6 semanas, até o finalzinho do tratamento, aí eles apresentam melhora, e eles não têm nenhuma complicação, porque a gente ou faz a cobertura com antibióticos para prevenir a infecção oportunista,
ou tenta estimular com filgastrin para tentar produzir uma resposta adequada. Mas a leucopenin em si não tem indicação de transfusão de granulócitos, não. Pela dificuldade técnica. Beleza. Tá? Gente, eu ia encerrar, mas eu vou fazer só essa última pergunta que a Marcela mandou bem na hora que eu falei que eu ia fazer a última pergunta. Tá Então, bom. para ela não ficar sem resposta, em um animal que recebeu transfusão sem fazer a tipagem, quanto tempo após a transfusão eu posso fazer a tipagem? Você pode fazer em qualquer momento. Tá? Então, assim, a resposta imunológica demora, em média, de 3 a 5 dias para ser montada e dar interferência no teste. Então, dependendo do volume de células que você transfundiu, você pode ter um grupamento, um grupamento inadequado no teste inicial. Pode ter interferência no teste inicial. Mas eu te digo o seguinte, se você fez uma transfusão, provavelmente você fez uma coleta prévia de hemograma para fazer o teste e saber o porquê que você precisou da transfusão. Então você pode tentar usar daquele material para fazer o teste, tá? Daquela amostra de hemograma. Mas teoricamente você teria a interferência nesse período. Se você transfundiu, por exemplo, 1.1 no paciente 1.1 negativo, essas células 1.1 negativo, positivo vão ser fagocitadas em 8 dias. Então você tem uma resposta menor. Então, se você não testou no primeiro dia, eu esperaria 15 dias para testar, porque provavelmente essas células transfundidas já teriam sido fagocitadas e não estão mais presentes no sangue para causar interferência. Ou utilizaria a amostra prévia na transfusão. Ah, que legal. Tá Então bom? tá certo. Bem, então Mais alguma coisa? as nossas perguntas, fiz todas aqui que me mandaram, que vão mandando aqui, me mandam no grupo. Fico olhando várias coisas. Então é isso. Eu queria agradecer, Fernando, pela sua excelente live. Foi muito esclarecedora. Eu gostei muito. E gostei que aqui a gente tem feito, né, lives mais voltadas para o pessoal, né, pro pessoal de patologia clínica, né, já que somos. Então é muito bom a gente ter também a visão de alguém que não é da patologia clínica, como você Exatamente. diz, né? Exatamente. Não sou, embora seja metido, de ordem, acho que sei tudo aqui dentro, não participo dessa realidade. Então, assim, uma das coisas mais legais que é a hematologia clínica em si é uma área correlata, grande parte do conhecimento é do patologista, então eu faço admitido, tá? Então, assim, é por gostar mesmo, mas é admitido, grande parte vem dela. E eu digo o seguinte, se eu não tivesse o laboratório e patologista me dando suporte, eu não faria nada do que eu faço. Então, a última mensagem que eu posso dizer é o seguinte, não há nada que substitua um laboratório bem montado, que faça com que os recursos, as informações que venham de lá, alteram e muito o desfecho do paciente quando você atende. Então, toda e qualquer movimento para dizer que o laboratório pode ser simplesmente automatizado não se valida quando, se eu, por exemplo, passar todos os exemplos de pacientes que eu tenho aqui, nenhum deles seria diagnosticado de maneira adequada. Então, eu reforço a necessidade de que tenha um patologista, e esse patologista tenha a liberdade de fazer todos os exames, todos os componentes dos exames que ele julgar necessário. Então, assim, não dá para fazer hemograma sem contagem de reticulócitos para fazer diagnóstico diferencial de anemia. Embora exista RDW, exista anisocitose e policromasia, a única ferramenta objetiva na avaliação da regeneração é o reticulócito. E quem pode fazer isso é só um patologista. Fiquei até arrepiada. Então é isso, ó, gente. Tá bom? Máquina não faz hemograma, a gente sempre Não bate faz nessa mesmo. tecla. Então tá certo. Fernando, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Quero agradecer em nome de toda a equipe do LabVet e nós residentes, né, as meninas da pós-graduação, a Agatha que entrou em contato com você primeiro, né? E também em nome dos nossos 2 professores, professora Cristiane Baldani, que está aqui, já te deu até um parabéns aqui, e o Carlos Henrique, que sempre assiste depois no YouTube. E aí, tá bom. Tá bom? Então é isso. Eu que agradeço.